Este é o canal Disco Livro e Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Amizade, da série A Balança do Sábio. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Lembrando que tudo o que eu disser você deve examinar. Antes de prosseguir, lerei novamente o texto base do tema. Eclesiastes 4, do verso 8 a 12, está escrito: Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer se perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho muito ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Repetindo, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. No primeiro vídeo falei que este texto nos mostra pelo menos 4 benefícios da amizade, que são produção, socorro, conforto ou consolo e segurança ou proteção. Neste mesmo vídeo falei um pouco sobre o benefício da produção, ou seja, aquilo que te edifica, que te aperfeiçoa, que te torna uma pessoa melhor, mais produtiva, mais sábia. E no segundo vídeo, falei um pouco sobre o segundo benefício, o socorro. E agora estarei dando continuidade falando sobre os outros 2 benefícios. O terceiro é o conforto ou consolo. Se dormirem juntos, se aquecerão. Mas como se aquecer sozinho? Volto a lembrar o contexto antigo. Às vezes era necessário se estabelecer em certo local para dormir e, na falta ou insuficiência de cobertores, 2 poderiam dormir próximos um do outro, minimizando o frio. Mas podemos pensar este conforto ou consolo de outra maneira. Ninguém consegue viver bem sem o calor de uma boa amizade. Em Provérbios 27, verso 17, está escrito: Como o ferro com o ferro se aguça, o homem se aguça com a presença do seu amigo. Algumas versões trazem afiar no lugar de aguçar, mas eu prefiro aguçar porque aguçar, além de significar afiar, também significa estimular, animar, acalentar. Tanto que em outras traduções vem dizendo da seguinte forma: Como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia ou aguça o rosto do seu amigo. Está dizendo que uma pessoa alegra seu amigo, ou seja, anima, acalenta, muda o semblante do seu próximo. Traz um sorriso em seu rosto antes abatido. O que seria de nossa vida sem uma boa risada com um amigo? Uma conversa agradável e aberta, sem formalidades ou constrangimentos. Imagine você indo a um cinema ou assistindo a um filme em casa mesmo, ou a um jogo de futebol, ou indo a uma pizzaria ou lanchonete sozinho, sem a companhia de um amigo. Isso é possível e não deixa de ser agradável, mas é muito melhor compartilhar os momentos felizes e agradáveis com alguém. Outro sim, muitas vezes passamos por momentos em que nossa alma está angustiada. Somos tomados por uma tristeza que, como o sopro de um vento gelado,
nos faz encolhermos e tremermos. Como vamos nos aquecer nesses momentos? Como vamos nos animar? Nesses momentos é sempre oportuno um amigo com o qual podemos conversar, desabafar e que irá nos aquecer em seu abraço, nos divertir, nos trazer alegria, trazer uma palavra de conforto, de consolo, que irá nos animar e aquecer nossa alma. A solidão desanima, esfria o espírito. O livro de Jó mostra algo bem interessante. Jó estava passando por uma grande tribulação. Havia morrido todos os seus filhos, quase todos os seus empregados, todo o seu rebanho, e não bastasse isso, ficou extremamente enfermo. A lepra o atingiu tão gravemente que era até difícil reconhecê-lo. Alguns amigos de Jó foram o visitar. E esses amigos realmente se importavam com Jó, pois diz a história que quando eles viram a Jó naquela situação, choraram muito e ficaram sentados ao lado dele por 7 dias, sem pronunciar uma só palavra. Mas, a partir daí, podemos ver que, apesar dos amigos de Jó o amá-lo muito, cometeram erros, pois começaram a se dirigir a Jó com discursos aparentemente bem elaborados. Porém, mais julgavam a seu amigo do que o consolavam. Julgavam a Jó dizendo que ele estava naquela situação porque estava em pecado. Ao invés de consolá-lo, o julgavam sem saber de nada, fazendo suposições do porquê ele estaria naquela situação. Aliás, eu disse suposições? Não. Eles afirmavam com total convicção o motivo de ele estar naquela situação, sem saberem que estavam enganados. Ao invés de levarem conforto e consolo, levaram acusações. Tanto é que no final do livro, no capítulo 42, Deus diz que os amigos de Jó haviam falhado com ele e que Jó teria que orar pelos seus amigos para que os mesmos não recebessem o castigo que mereciam. Os amigos devem trazer consolo e não julgamentos e acusações sem sentido. Antes de ir para o último benefício, quero pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Você também pode me seguir no Instagram, link na descrição. O último benefício citado, segurança ou proteção. Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 podem se defender. Aqui a lição é óbvia para todos. Se alguém estiver sozinho e for atacado, maior a probabilidade de ser abatido. Mas se estiver acompanhado, a probabilidade de se livrarem de algum bandido é maior. O amigo traz segurança na caminhada. Podemos usar aquele ditado bem conhecido que diz: a união faz a força. O interessante é que se estivermos sozinhos e formos atacados, podemos em certo momento nos dar por vencidos, nos rendermos. Mas imagine você e um amigo sendo atacados. Já vimos muito essa cena em desenhos e filmes. E é verdade. Você pode ter sido atacado primeiro e estar todo ferido e esgotado. Mas ao ver o seu amigo, a quem você ama, sendo agredido, você tira forças de onde não tem para se levantar e voltar ao combate para tentar defendê-lo. A amizade nos faz mais fortes, estamos mais seguros, mais protegidos quando temos amigos, quando temos um ao outro. Há uma passagem no livro de Êxodo, capítulo 17, onde Josué e outros homens de Israel estavam guerreando, e Moisés subiu a colina para interceder pelo povo. Arão e Hur também subiram com Moisés. E ocorreu que, enquanto Moisés permanecia com as mãos estendidas ao alto, o povo de Israel passava a vencer a batalha. Mas quando as abaixavam, começavam a perder. Então, quando os braços de Moisés já estavam cansados e não conseguia mais mantê-los erguidos,
Arão e Hur seguravam os braços de Moisés, um de cada lado, até que o povo vencesse a batalha. Os amigos sempre estão ao lado para segurar a mão um do outro, manter o outro erguido, ajudando a vencer as batalhas. Podemos ver isso de outra maneira também. As batalhas, as adversidades que enfrentamos em nossa vida espiritual. Não contra um bandido, contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, como diz em Efésios capítulo 6, versículo 12. A luta incessante contra o mal que quer nos desviar do caminho da salvação, contra as tentações que buscam nos fazer pecar contra Deus. Nessa batalha constante precisamos de amigos. Não podemos vencer as tentações, o pecado sozinhos. Nessa mesma passagem de Efésios, um pouco mais adiante, diz que para vencermos essa batalha precisamos da armadura de Deus. Porém, além disso, precisamos orar e orar por todos os santos. E o autor aproveita para pedir que orem por ele. Percebem? Não podemos vencer sozinhos. Em Gálatas, capítulo 6, versículos 1 e 2, está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Em Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: Confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para serem curados. E na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, está escrito: Tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá ou perdoará muitíssimos pecados. Resumindo, em nossa vida precisamos de amigos leais, irmãos na fé, com os quais possamos confiar e confessar nossos pecados, para que nos ajudem a carregar nosso fardo, para que nos ajudem em oração a vencer o pecado. Não é possível vencer o pecado, os vícios, as tentações sozinho. Bem, encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema amizade, da série A Balança do Sábio. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.